Oi, gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Live Letras. Hoje vamos falar sobre uma notícia. Sim, como vocês sabem, eu faço mestrado em letras, aí na linha da análise de discurso. É algo extremamente importante, é algo intrínseco ao ser humano, somos seres de linguagem. Entender essas relações são sempre de grande importância. E se a gente for olhar principalmente na conjuntura que vivemos atualmente, né, para que isso não continue dessa forma. Mas antes de irmos ao conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com outros amigos, porque isso ajuda o canal a crescer e que essa mensagem seja levada a mais pessoas para falar da linguística, para falar da análise de discurso e de como isso é importante para nós, para a sociedade como um todo, beleza? Bom, combinado, e eu espero que você já tenha se inscrito e curtido. Vamos falar de uma notícia que vou deixar o link dessa notícia aqui na descrição do vídeo, que foi feita pela UOL na sexta-feira passada. Essa notícia foi feita a partir de uma fala do presidente do Brasil, feita na quinta, dia 14, né, quinta-feira passada. E aí, no dia 14, ele tenta se defender de críticas de homofobia e transfobia a partir de uma fala que ele tinha feito sobre que o Joãozinho seja Joãozinho a vida toda, alguma coisa nesse sentido. E aí, para rebater essa fala, para tentar se defender dessas acusações, ele diz o seguinte, vou ler aqui agora e também vou deixar aqui na tela para vocês conferirem. Outro dia eu falei, a mãe quer que o Joãozinho continue sendo Joãozinho. Ah, declaração homofóbica. Meu Deus do céu. Xingamento. Onde nós iremos? Cedendo para as minorias. As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm que se adequar. Essa foi a afirmação que ele fez tentando se defender de uma crítica já feita de homofobia e transfobia que ele tinha cometido. E isso aconteceu agora em Juiz de Fora, na quinta-feira passada, como eu disse. Bom, essa afirmação já começa trazendo a própria contradição do sujeito. Ele começa primeiro dizendo que outro dia eu falei, mas aí ele faz uma breve pausa e diz, a mãe quer que Joãozinho seja Joãozinho. Então aqui, já para início de conversa, percebemos que o sujeito presidente, ele primeiramente, assim, bem brevemente, se coloca como autor daquele discurso, como autor daquela fala, né? Ontem eu falei, mas aí ele pausa, recalcula a sua rota e coloca que a mãe quer. Ou seja, sai dessa responsabilidade de que foi ele que disse e transfere a responsabilidade para um outro sujeito, ao sujeito mãe, coitada. É a mãe que não quer, não é ele ou os aliados dele, né? Então aqui a gente já começa a ver essa questão da contradição do próprio sujeito, que é constitutiva do sujeito e da linguagem. E isso é uma atitude que a contradição do sujeito, a contradição da linguagem é constitutiva dela, é constitutiva do sujeito, isso é um fato. Agora, uma tendência que a gente vê desde que esse governo assumiu aí, os comandos do Brasil, é essa tendência a se posicionar, a dizer falas, a proferir discursos de todos os tipos e depois, quando questionado, não foi. Foi fulano, foi ciclano, foi outro sujeito, foi outra instituição, foi oposição, mas não ele. Então, a gente já vê essa construção de que há quem diga, há quem constrói um discurso, mas depois se transfere a responsabilidade do que foi dito a outro sujeito, a outra pessoa. Então, isso já é um início de conversa aqui. Seguindo, e o que talvez, ou pelo menos deveria assustar a maioria ao ler essa notícia, é quando ele diz que as leis existem, no meu entender, para as maiorias. As minorias têm que se adequar. Primeiramente, quando a gente começa a entender o discurso, entender como ele é constituído, todos os processos discursivos, nós temos que levar em consideração sempre as condições de produção, a posição que o sujeito fala, que ele assume para dizer aquilo. Então aqui temos a posição assumida de presidente da República, alguém que representa a nação, e a condição de produção são extensas, ela não se resume a um local físico, a um momento histórico. Muitas coisas vão influenciar, mas fazendo um recorte bem específico, lembrando que não se resume a isso,
é importante a gente remeter que esse discurso proferido pelo sujeito presidente foi feito num culto evangélico. E aí, retomando sobre a contradição do sujeito também se refere ao que ele diz em que circunstância. Se a gente pensar aqui que o discurso religioso, quando não distorcido, prega a caridade, o amor ao outro, o respeito ao próximo, não importa a diferença, a gente já começa a perceber que esse discurso ele não se encaixa nesse lugar. Um lugar que era para ser do amor, da caridade, como assim prega o discurso religioso em seus fundamentos primeiros, é distorcido e dá lugar a um discurso de ódio. Então, olha como que vai cedendo. Os lugares que influenciam os dizeres também estão sendo remoldados e dando espaço a discursos que não se encaixam ali. Na verdade, discurso de ódio não se encaixa em lugar nenhum, mas é gritante quando um discurso de ódio é feito num local que seria o lugar de discurso do outro, o discurso, um lugar de todos, né? Mas isso seria um assunto bem longo aqui, só estamos perpassando aqui algumas questões e que nos leva a Umberto Eco. Umberto Eco, em seu ensaio Construir o Inimigo, diz que todos os governos, em todas as situações, durante a história, é preciso construir um inimigo a ser combatido. E aí a gente começa a perceber que o inimigo é o diferente, é o que não se encaixa nos padrões, é o que não se encaixa aos valores daqueles que ditaram os valores certos, os valores justos. E aí tudo que não se encaixa nisso, que foge aos padrões, aos valores de quem está no poder e diz que aquilo é o correto, é aniquilado, é deixado de lado, é negado. Coincidência? Será? O inimigo, quando não há, precisa ser construído. É através do mal em comum que a unidade e o poder de um governo se definem e conseguem apoio de outros que também acreditam nesses mesmos ideais. E aí, uma coisa que acontece é que quando a gente constrói o inimigo, a gente está construindo o outro. E essa construção, gente, a gente tem que entender que é do simbólico. Estamos falando de discurso, linguagem, é simbólico, tá? Não é a construção como se montasse alguém físico de carne e osso, até porque sujeito, que estamos falando aqui nessa análise, não é sujeito de carne e osso, palpável, é um sujeito da linguagem. Então, quando a gente constrói o outro como inimigo, outra coisa que está intrinsecamente ligada a isso é o apagamento do sujeito. Porque pensa bem, se o sujeito presidente constrói o outro como inimigo, e esse outro como inimigo aqui são essas minorias, o que se denomina minoria não tem espaço para se construir. Ela é impedida de ocupar certos lugares, porque o sujeito, para produzir o seu discurso, produzir sentido, ele precisa ocupar um lugar. Quando o sujeito ele é negado de ocupar certos lugares, ele não consegue ser sujeito e produzir sentido, produzir discurso, porque isso anda interligado, não tem como separar. E outra coisa, quando esse sujeito ele é negado de ocupar um lugar, mas quando ele tenta ocupar, ao tentar se construir, simultaneamente ele precisa ficar o tempo todo se defendendo da construção constante que o outro faz dele. Então, aqui as minorias não têm espaço para assumir o seu lugar de fala, para assumir uma posição, produzir o seu discurso, produzir falas que legitimem o seu direito, os seus deveres e tudo o que rege este universo que deve ser de todos e não apenas das maiorias. Então, o que a gente percebe é que em discursos proferidos como estes trazido aqui, ele rege todos os discursos, regem todas as práticas sociais. E é no discurso que conseguimos enxergar as relações de poder, as relações de força e que mantém as relações entre sujeitos posicionados em determinada formação social. E como esses discursos proferidos, eles podem manter ou transformar os imaginários, as representações que temos sobre o mundo. Aceitar esse tipo de discurso, reproduzir, não questionar, não procurar entender como se dá esses mecanismos, esses processos discursivos, é permitir que discursos de ódio, negacionistas, fake news e todo esse conjunto que vem num pacote só continuem sendo construídos.
é legitimar essa verdade e que trará consequências. Como eu disse, os discursos regem todas as práticas sociais. E bom, discurso é prática, prática é ação. Bom, toda ação tem sua reação, toda causa tem sua consequência. Entender sobre esses processos discursivos é uma forma de impedir, de tentar evitar que certas práticas aconteçam, que as minorias não tenham que se adequar, que as leis não sejam para proteger e resguardar só as maiorias. Então a gente começa a perceber o quão é importante entender, pesquisar, compreender os processos discursivos. O discurso está na base das práticas sociais. Nós, seres humanos, todos nós somos seres de linguagem, somos sujeitos constituídos na e pela linguagem. Não entender, não procurar compreender como se dá esses processos é negar, é colocar uma venda e dizer que está tudo bem, está tudo certo com o mundo. Não temos discursos de ódios, não temos discursos discriminatórios, não temos discursos preconceituosos, totalitários, enfim, esse tipo de coisa. É importante a gente entender esses processos porque a gente começa a perceber como vai se dando essa relação, o que faz que certas condições de produção determinam e influenciam para que certos discursos sejam construídos, outros não, como os sentidos vão sendo construídos. Isso está na base da nossa sociedade e precisamos refletir sempre. E que essa breve análise te faça, espero, refletir sobre o que estamos vivendo e o que podemos fazer enquanto seres de linguagem. Linguística é ciência, análise de discurso não é achismo, tá? Espero que te abra a mente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos neste vasto universo da linguagem humana. Tchau!